Olá, esse texto é apresentado como trabalho final do curso de Extensão em Pedagogia Feminista Negra. Esse curso foi promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana em 2022 e tinha o objetivo de reunir estudantes, professores da rede básica de ensino, além de ativistas educacionais selecionados por todo o Brasil. Nesse resumo, pretende-se fazer uma análise interseccional de vivência de alunas negras egressas de escolas particulares da cidade de Aracaju, em Sergipe. O objetivo desse trabalho é realizar uma análise das subjetividades de mulheres negras escolarizadas em instituições privadas de ensino, a conexão entre a escrita dessas mulheres e a minha própria experiência enquanto mulher negra oriunda de escolas majoritariamente brancas. A importância do tema disposto é a necessidade de reconhecimento de estudantes negras em seus contextos diante de experiências de não pertencimento, de não escuta, de negação da sua fala, e tudo isso influencia grandemente a sua experiência e escolarização, no desenvolvimento de suas potencialidades como ser humano e nos amplos espectros da vida dessa mulher negra na sociedade brasileira. O interesse por esse tema surgiu ao iniciar a leitura sobre a subjetividade negra no contexto escolar em Bell Hooks e de Jamila Ribeiro, associado à minha própria experiência. A metodologia utilizada se aproxima da escrevivência, onde ao falar de si, o sujeito combina sua vivência com a de um coletivo de mulheres negras de camadas populares, demarcando a sua subjetividade como corpo sujeito negro. Na escrevivência, o corpo negro tem autonomia, é um processo de descolonização ou um ato político, como nos fala a Quilomba. O negro, antes visto como objeto, assume o protagonismo através da escrita, ocupando o lugar de sujeito, numa dialética entre o sistema colonial do passado e um presente de lutas contra o racismo. Assim, escrever sobre nossa experiência nos fortalece enquanto um grupo duplamente desrespeitado, sendo mulher e sendo mulher negra. Os espaços de fala e escrita são extremamente necessários para a nossa própria construção como ser social e construção de nossa identidade. A análise se apoia no paradigma interseccional, termo utilizado pela professora Kimberlé Cresswell e popularizado a partir de 2001, após a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância. O conceito de interseccionalidade é definido por Acotirene como uma possibilidade, uma sensibilidade analítica, resultado do pensamento feminista negro, de suas particularidades, que não são observadas pelo feminismo hegemônico e pelo movimento antirracista com foco nos homens. A interseccionalidade combina dois ou mais fatores sociais que definem uma pessoa. No caso dessa pesquisa, os fatores são gênero e raça. A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e do cis-heteropatriarcado. Acotirene discorre sobre a particularidade da mulher negra no feminismo branco norte-americano nos anos 1950. Enquanto a mulher negra lutava ainda para ser reconhecida como pessoa, a mulher branca lutava pelo seu direito ao voto e ao trabalho. Essa distinção entre lutas dentro de uma mesma causa feminista justifica a observância do termo. Segundo Guimarães, temos uma mudança de paradigma que se apresenta no discurso de versus discurso sobre, proveniente da descolonização, que se caracteriza como a luta contra os efeitos da lógica colonial, um processo de resistência contra a subjugação, de desconstrução das formas de vida e simbologias resultantes do processo colonial. Esse texto baseia-se ainda na pedagogia feminista negra, que defende a recuperação, defesa e reinterpretação das histórias de luta negra em oposição aos paradigmas do poder hegemônico branco europeu, no enfrentamento ao racismo, sexismo, opressões vividas pelas mulheres em seus diferentes contextos, de acordo com Pinho. Esse pensamento feminista negro é o conjunto de tradições intelectuais feministas negras específicas, embora heterogêneas, criadas a partir do lugar social que as mulheres ocupam como coletividade. Esse conjunto de tradições nasce da tensão dialética entre a opressão sofrida pelas mulheres negras e o seu ativismo. Segundo o Nascimento, a identidade é construída a partir da própria experiência e também da representação da experiência coletiva. A construção da identidade negra, levando em conta suas particularidades, seus espaços, orientação sexual, localização geográfica, classe social e idade, passa a ser influenciada pelos movimentos anticolonialistas, feministas e de minorias sociais oprimidas.
A identidade negra, construída historicamente sobre o aspecto de inferiorização, escravização e de substituição de sua cultura pela cultura hegemônica europeia, é contestada através de movimentos sociais que defendem as minorias e questionam a identidade forjada num padrão sociocultural branco cultuado pela sociedade. É nesse processo de quebra de paradigmas da própria sociedade que ocorre o reconhecimento da mulher negra, só que esse reconhecimento vem acompanhado de uma dor que é subjugada, que não é nomeada e que é impedida de ser exposta. Essa dor foi nomeada por Piedade como dororidade, que é a dor que une as mulheres pretas em torno do racismo. O termo é cunhado em complemento ao termo sororidade, que é muito utilizado no feminismo eurocêntrico, mas que não abarca a subjetividade negra. Os relatos desse texto ocorrem a partir principalmente do processo de escolarização, fazendo parte da socialização primária, que envolve o seio familiar e a interação com outras crianças e professoras na escola. Nesse momento, a criança vai aprender e reproduz as crenças normativas da sociedade de acordo com o cavaleiro. A interação da criança com esses significados influencia os seus hábitos, opiniões, valores, tomando para si os valores da sociedade, de acordo com a autora. Os relatos das voluntárias compreendem o sentido da escrevivência, através de uma escrita consciente de suas histórias, mas também do potencial de reversão, de redefinição de suas identidades. Esse reconhecimento é exposto também por Djamila Ribeiro em seu título Quem tem medo do feminismo negro, de 2018. A autora discorre sobre as várias passagens da sua vida onde o reconhecimento como mulher negra aconteceu de forma incômoda, onde o sentimento de inadequação e de uma automática anulação eram frequentes. Ribeiro afirma que essa reversão foi feita através da própria experiência, ministrando aulas em cursos comunitários e trabalhando em ações sociais, além do contato com o pensamento feminista negro de Bell Hooks, Carolina Maria de Jesus, Toni Morrison e Grada Quilomba. A autora destaca ainda a importância de questionar o patriarcado racista e entender as diferenças entre identidade vitimada e resistência militante, e o valor iminente na construção de redes políticas de apoio no lugar de uma narrativa imutável de não transcendência. Uma possibilidade que se tem discutido para o combate do racismo é uma pedagogia revolucionária e antirracista. O contexto da sala de aula multicultural e o papel do professor no enfrentamento do racismo foi abordado também por Bell Hooks. A autora expôs a dificuldade enfrentada com uma equipe docente em desaprender o racismo e aprender sobre colonização e descolonização. Outro problema apontado por Hooks é a falta de disposição em abordar o ensino a partir da consciência racial. E quando isso acontece, a dificuldade de respeitar e incluir todas as particularidades. Como exemplo, ela cita o estudo sobre as mulheres negras que estão sempre à margem e são tratadas apenas no final de um curso, ou mesmo ministrado com todas as outras questões raciais. No contexto da educação infantil, Pinho e Amaral discutem que em seu processo de reconhecimento, a criança negra sofre a não representação, a negligência de cuidados e a afetividade, impedindo o direito de explorar suas potencialidades enquanto sujeito pleno. No lado oposto, tem-se a criança branca, que já experiencia todo esse cuidado. Cavaleiro discute como o racismo afeta a socialização primária das crianças. Conforme a autora, é a partir do aprendizado de atitudes com relação ao seu grupo racial, em contato com outros, que ela absorve a distinção do seu próprio grupo e de sua identidade social. A partir disso, abre aspas, tende a adquirir preconceitos raciais, pois as ideias preconceituosas presentes na sociedade em relação à raça são transmitidas da mesma maneira que todos os outros valores sociais, por gestos, palavras, atitudes cotidianas e, em geral, dos mais velhos para os mais jovens. Cavaleiro 2003, página 5. Um grande avanço no Brasil foi a criação no ano de 2003 da Lei Federal 10.639, decretada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei traz a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio. Porém, a educação infantil não foi citada, somente no parecer do Conselho Nacional de Educação e no Conselho Pleno número 3/2004. Porém, a efetivação da lei no ambiente escolar ainda é difícil.
É necessário também uma releitura de disciplinas, conteúdos e paradigmas sobre o currículo escolar. Outra iniciativa ligada ao combate do racismo na escola foi a realização de uma ação social afirmativa denominada Projeto Geração 21, da ONG Geledés, Instituto da Mulher Negra, no ano de 1999. O projeto oportunizou 21 adolescentes negros da cidade de São Paulo a terem seus estudos custeados da 8ª série até o término do curso universitário. O objetivo era a produção de condições de aprendizado, acesso ao conhecimento para alunos negros de baixa renda, valorizando a educação como instrumento de superação dos processos de exclusão e discriminação do povo negro, além do compromisso em manter os estudantes fora do mercado de trabalho até a conclusão do ensino médio. É nesse empenho entre avanços e retrocessos que o tema tem sido destacado. Se faz necessário e urgente a discussão sobre a questão racial, o conhecimento da história e cultura negra e valorização da diversidade étnica e cultural no país para a promoção de uma sociedade igualitária. A experiência de egressa negra de escolas privadas foi um dos motivadores deste trabalho. Com base na minha própria história como aluna de escolas particulares, frequentadas por estudantes majoritariamente brancos, e da leitura de vivências de mulheres negras, que comecei a indagar sobre a minha história de vida. As voluntárias para essa pesquisa possuem entre 22 e 46 anos. Seus relatos evidenciam que a temática racial não era abordada nas aulas ou era feita de forma superficial, em relação ao período da escravidão ou às heranças culturais. A quantidade de alunos negros nessas escolas também era inexpressiva ou inexistente. Sobre as ocasiões em que as voluntárias se sentiram discriminadas, estão associadas com apelidos, discriminação relacionada ao cabelo, a recusa em parcerias em festa e o insulto com outros colegas negros. Alguns relatam o sentimento de tristeza, de raiva, agressividade e outros a tentativa de repreender essas posturas inadequadas, porém sem muito sucesso. Uma das participantes evidencia a negação do racismo percebido durante a adolescência. Outra relata o próprio reconhecimento como pessoa negra a partir dessa discriminação. As voluntárias concluem experiências dolorosas nos seus processos de escolarização, despreparo dos profissionais, ausência de debates e ações sobre situações de racismo na escola. As sugestões para mudanças desse quadro perpassam pelo debate de questões raciais, conscientização sobre racismo, a importância do papel do professor e da equipe escolar, além da representatividade no entorno das educandas. De alguma forma, essas alunas refletiram sobre a continuidade dos estudos no ensino superior e percebem a importância dos estudos em ambientes como a universidade pública para a própria identificação como mulher negra. Outras também buscam terapias para lidar com a situação, além de busca de exemplos positivos de mulheres negras. É perceptível que a vida dessas voluntárias foi marcada pela problemática racial, e a falta de contato com o tema na escola pode ser um limitador, tanto para quem identifica quanto para os que não percebem a discriminação. A abordagem ou não do tema já nas séries iniciais de escolarização é de suma importância para o combate ou a perpetuação do racismo. A violência física e simbólica do racismo deixa marcas profundas nas pessoas. E a experiência de escolarização não valoriza suas potencialidades como ser humano. A escola, como espaço de construção de identidade, é um ambiente significativo de intervenção e construção do ser negro. Destacam-se os movimentos sociais anticolonialistas, feministas, de minorias sociais para os novos debates acerca do combate ao racismo, assim como a reversão desse estereótipo a partir da construção de redes políticas de apoio, do questionamento da identidade vitimada, do estudo do feminismo negro e de uma pedagogia antirracista e revolucionária. A conclusão aponta para a necessidade de valorização e reconhecimento dessas mulheres, perpassando pela reconstrução de si, de sua identidade, do acesso à história e cultura dos povos negros, desde o ensino infantil, da reversão da identidade vitimada e a atuação sobre o seu entorno. Acreditamos nessa mudança através da educação e de uma pedagogia libertadora, transformadora e afirmativa de nossa identidade negra. Agradeço aqui aos voluntários para essa pesquisa, ao curso de Pedagogia Feminista Negra, às professoras Carolina Santos Pinho, Tainá Mesquita e Rívia Santos,
assim como as companheiras de curso, pelas trocas riquíssimas que tivemos durante esse período de estudos. Obrigada.